Olá, igreja, seja bem-vinda ao nosso último devocional da nossa série de devocionais do nosso período de consagração, de jejum e oração, porque amanhã, sexta-feira, às 22 horas, nós teremos a nossa vigília de encerramento do nosso período de 12 dias de jejum e oração para 12 meses de ativação. Nossa expectativa é que nossa consagração alcance do Senhor favor, graça, para vivermos um ano cheio da presença de Deus, de intimidade, com o coração rendido, contrito, cheio do temor do Senhor e desejoso de experimentar de coisas grandes na presença de Deus. Então, o devocional de hoje é a respeito de ativando os dons do Espírito Santo. E falar sobre esse assunto é um pouco desafiador. Desafiador porque são várias as visões a respeito desse tema. O nosso tempo ele é pequeno se fôssemos olhar a grandiosidade desse assunto. Mas eu quero que você saia desse devocional desejoso, com o coração ardendo de vontade de experimentar demais da presença do Espírito Santo, de experimentar dos dons, dos presentes que o Espírito Santo promete na sua palavra que ele vai distribuir para nós. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração, a você estar então desejoso de buscar os dons do Espírito Santo. Porque Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, vai dizer: não apaguem o Espírito. Ele está nos dizendo que existe algo que nós podemos fazer ou deixar de fazer que pode apagar o Espírito Santo em nosso meio. E eu acredito que ele está falando de algumas atitudes que pode ser então atitudes que apagam o Espírito Santo. A primeira delas, eu acredito, é que quando nós não estamos em obediência ao Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo está compartilhando ao nosso coração e não está sendo obedecido. Talvez a segunda forma de apagar o Espírito é sendo indiferente à obra que ele realiza. Sabemos que o Espírito Santo ele realiza uma obra de santificação. Ele é o conselheiro, o consolador, ele é aquele que santifica, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes as pessoas apagam o Espírito sendo indiferente a essa obra, ignorando também a obra do Espírito Santo, sendo essa a terceira característica. Quando ignoramos o relacionamento com o Espírito Santo, vemos a sua ação, mas decidimos dar as costas à ação que o Espírito Santo vai fazer. Então não apague o Espírito. Não apague essa obra maravilhosa. Não apague, então, o relacionamento que o Espírito Santo deseja ter com você. Ele tem uma excelente obra. Precisamos compreender a grandiosidade, o tamanho do benefício que é termos o livre acesso ao relacionamento com o Espírito Santo. O acesso que ele nos dá em derramar dos seus dons, dos seus presentes, a maravilhosa verdade que é o Espírito Santo habita no coração daquele que entregou a sua vida para Cristo Jesus. E ele deseja então derramar dos seus dons segundo a sua vontade a cada um dos seus filhos. Lá em Lucas 11:13, a Bíblia vai dizer para nós: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo quem o pedir. Então, quem pedir o Espírito Santo a Deus receberá essa habitação. E junto com essa habitação, poderá também receber dos dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo são dados a todos os filhos de Deus, segundo a vontade dele, com um propósito: a edificação do corpo de Cristo. Peça ao Senhor e certamente Ele vai lhe conceder o Espírito Santo e todos os benefícios, as bênçãos que o Espírito Santo também quer derramar. Porque lá em Efésios capítulo 3, verso 1, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E muitas vezes nós não desfrutamos dessas bênçãos celestiais porque talvez você não tenha exercitado a sua fé. Você não tem buscado, você não tem clamado uma busca de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo.
ou então você tem recebido e não tem colocado em prática. Você não tem exercitado aquilo que Deus compartilhou com você. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita para uma boa obra. E se nós não realizamos essa boa obra, estamos apagando então a ação do Espírito Santo. Você pode ler a lista dos dons e aprender sobre os dons espirituais nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Porque aqui não temos tempo para falar. Mas eu queria destacar 3 princípios para compreendermos o propósito dos dons espirituais. Primeiro, o dom é para fortalecer o próximo. O dom não é para si mesmo, o propósito do dom não é egoísta, é então você exercer a ação do Espírito Santo através da sua vida para então o favor do próximo, para fortalecer a fé do próximo. É uma ação que edifica o corpo da igreja e não somente a você mesmo. O dom não é para autopromoção, não é para você ficar em evidência, não é para você expor para as pessoas que você é um bom cristão. E em terceiro lugar, a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito, relatado em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a pessoa que está buscando ser cheia do Espírito Santo, ele vai demonstrar fruto e também receberá da promessa do Senhor de ser capacitado com o dom do Espírito Santo para testemunhar do amor de Cristo a todas as pessoas. Então a ativação dos dons espirituais é pela fé e por uma busca intensa de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Não é apertar um botão, não é por obras e nem por força. Então eu quero te convidar a buscar o Senhor em intimidade, em relacionamento profundo, intenso, sendo realmente desejoso, clamando ao Senhor com todo o seu coração, que o fruto seja lapidado na sua vida e o dom seja então exercido e derramado sobre você. Então Deus abençoe, que você esteja então buscando com fé e relacionamento com o Espírito Santo os melhores dons. Busque com zelo e certamente Ele vai te abençoar, porque isso é uma promessa que Ele tem feito a cada um de nós. Deus abençoe, eu espero você então amanhã na nossa vigília às 22 horas. Fique com Deus, Shalom!